Norma de Execução Penal do Estado de Minas Gerais, Lei 11.404. Esse é o vídeo de número 15. Nós paramos na aula passada no artigo 151 dos meios de coerção. Nós falávamos das limitações ao uso das algemas. E agora, artigo 151. O sentenciado será transferido para o estabelecimento próximo da sua residência, próximo da residência de sua família. Como se dará isso? Veja, pessoal, nós estamos falando de sentenciado. Quem que é o sentenciado? O sentenciado é aquele que sofreu uma condenação. Então, ele estava na cadeia pública ou no presídio. Ele era um preso provisório ou estava respondendo em liberdade, estava livre. Ele sofreu uma condenação, então ele vai ser transferido para um estabelecimento prisional destinado a condenados, no caso de penitenciária, próximo à sua casa, ou a uma colônia agrícola ou industrial, no caso desse sentenciado estiver no semiaberto, ou na casa do albergado, se esse sentenciado for para o regime aberto. Então, será transferido para estabelecimento próximo da sua residência. A partir do momento da condenação, ele tem esse direito de permanecer no estabelecimento penal mais próximo da sua casa. Essa é a regra. Sabemos que há casos que ele é transferido para unidades mais longe por causa de tumultos, por causa de confusões, etc. Parágrafo único. A transferência do sentenciado será precedida de busca pessoal e exame médico, que informará sobre o seu estado físico e psíquico, bem como as suas condições de viajar. Antes de toda transferência, exame médico. Guarde só isso que você não vai errar na hora da sua prova. A transferência deve ser precedida de exame médico. Antes, então, da sua transferência, exame médico. Não há erro não há dúvida nessa questão. Artigo 152. É proibido o transporte de sentenciado em más condições de iluminação, ventilação ou em qualquer situação que lhe imponha sofrimento físico. O compartimento fechado de veículo destinado a presos, então em caso de escolta externa, ele deve ter condições de iluminação adequada e ventilação. Não pode ser um local, apesar de ser isolado, fechado e seguro, ele deve haver um mínimo de iluminação e ventilação, para que não ocorra o sofrimento físico. Vem aqui qualquer situação. Então, aquele que está fazendo a escolta deve prestar atenção, como, por exemplo, uma questão que quebra-molas, lombadas, na parte de trás tem um preso ali e ele tem o direito de ser transferido, ser movimentado sem sofrimento físico. Artigo 153. Na transferência de sentenciado do sexo feminino, a escolta será integrada por policial feminino. Integrada, ela não será completa, pode cair na prova, perguntando se somente as agentes penitenciários do sexo feminino devem fazer a escolta das presas. Errado, ela deve ser integrada, ou seja, pelo menos uma policial do sexo feminino ou agente penitenciário do sexo feminino. Vamos atualizando essa lei para nossos dias. Artigo 154. As medidas coercitivas serão aplicadas exclusivamente para o restabelecimento da normalidade e cessarão imediatamente após atingida sua finalidade. Qual é a finalidade, então, da medida coercitiva? Nós falamos anteriormente que a medida coercitiva, os meios de coerção, são utilizados para garantir a ordem, para prevenir a fuga, para preservar a integridade física do funcionário, do preso ou de outrem. Normalizando aquela situação, então, retira a algema e os outros meios de coerção devem ser também limitados a essa situação. Artigo 155 agora. As medidas de coerção aplicam-se nas seguintes hipóteses. 1. Para impedir ato de evasão ou violência de sentenciados contra si mesmo ou contra terceiros ou coisas. Então, contra si mesmo, suicídio, contra outros sentenciados, funcionários e ainda contra o próprio patrimônio
prisional patrimônio da administração. 2. Para vencer a resistência ativa ou passiva de sentenciado às ordens de funcionário no exercício do cargo. Resistência ativa, imagine o preso que parte para a agressão. Então, vai ser usado o meio de coerção para coibir aquela resistência ativa, aquela agressão. Ou passiva, é um não fazer. O sentenciado deu uma ordem para que o preso saia da cela para uma manutenção, e ele diz que não vai sair, vai ficar ali quieto, deitado na sua cama. Então, resistência passiva. Então, ele vai também ser utilizado o meio de coerção, com o uso progressivo da força. Parágrafo único. O diretor será avisado de sua situação grave, o qual dará ciência ao juiz da execução. Situação grave, ameaça de motim, rebelião, tentativa de fuga, tudo isso será avisado ao diretor e ele dará ciência ao juiz da execução. Esses assuntos, pessoal, parecem um pouco complexo, mas assim que a gente terminar, nós vamos fazer também, na medida do possível, vídeos com exercícios e vai ficar mais fácil o nosso entendimento. Artigo 156 das recompensas. Agora o novo assunto, as recompensas. Elas serão concedidas pelo diretor do estabelecimento, ouvida a comissão técnica de classificação, ao sentenciado que se distinguir por. Então, nós observamos aqui que o preso pode receber recompensas por um determinado comportamento. Então, quais são elas? Ele se distinguiu por seu particular desempenho no trabalho, ele se dedicou no seu trabalho, ele produziu, ele foi eficiente, então pode receber recompensa. 2. Especial proveito na instrução escolar ou na formação profissional, tanto no curso profissionalizante como no seu trabalho, ou na sala de aula, a escola convencional, ensino fundamental ou ensino médio, ele se destacou, então pode receber recompensa. Nós veremos posteriormente quais são essas recompensas. 3. Colaboração ativa na organização e na participação das atividades culturais, desportivas e recreativas. Ele se dedicou por vontade própria, ajudou na organização dessas atividades culturais, qualquer atividade de ressocialização dentro da unidade prisional, então ele também receberá recompensa. E 4. Comportamento responsável em caso de perturbação da ordem para despertar conduta coletiva racional. A galeria, aquela ala, estava decidida a fazer um motim na noite de Natal. O preso foi e, com seu comportamento responsável, ele convenceu a todos que aquilo não era viável. Então ele pode receber uma recompensa, porque ele agiu para que não houvesse perturbação, para que não houvesse aquela conduta coletiva irracional. Então, essas são as 4. Então, nessas quatro hipóteses, o preso pode receber uma recompensa pelo diretor da unidade prisional e será ouvida a comissão técnica de classificação. E quais são as recompensas? 1. Elogio. 2. Proposta de concessão de benefício como a prioridade na escolha de trabalho, recebimento de parte do pecúlio disponível e participação em atividade cultural, esportiva ou recreativa. Vamos aqui falar sobre cada uma delas, porque tem uns itens aqui interessantes, os aspectos importantes a ser observado. Primeiro, elogio. Esse elogio ele deve ser mais discreto possível. Deve ser feito o elogio por escrito e colocado na pasta do sentenciado. Não deve ser amplamente divulgado esse elogio para que o preso, os outros presos não pensem que aquele preso que recebeu o elogio está recebendo benefícios, está passando informações para o diretor da unidade prisional e esse preso não vem então a sofrer violência na sua integridade física ou moral. E o 2. Proposta de concessão de benefício, prioridade para ele escolher o trabalho,
recebimento de parte do seu pecúlio, aquele dinheiro que ele guarda, aquela caderneta de poupança que ele guarda, ele pode receber parte para gastar com coisas lícitas. Então, e ainda participação em atividade cultural, esportiva ou recreativa. Ele vai ter então esses benefícios. Observe que no caso da concessão de benefício, nós temos que essa palavra como nos dá a entender que esses itens citados aí são exemplificativos, não são taxativos. Então, esses são exemplos de benefícios, mas podem haver outros. Tranquilo? Artigo 156, um novo assunto. Nós estamos falando agora do monitoramento eletrônico. 156A. O juiz poderá determinar o monitoramento eletrônico por ato motivado nos casos de autorização de saída temporária no regime semiaberto e de prisão domiciliar e quando achar necessário. Isso, pessoal, foi trazido recentemente, então, observe que essa lei está atualizada, ela foi trazida para as normas de execução do Estado de Minas Gerais. Então, pode haver o monitoramento eletrônico, aquela tornozeleira. Para que haja isso, é necessário que o Poder Executivo ele adquira essas tornozeleiras. Ainda há poucas, por isso não é tão comum. Mas, então, o juiz poderá determinar por ato motivado. Ele deve motivar, guarde isso para a prova. O uso da tornozeleira será sempre por ato motivado. Ele vai motivar por que está concedendo aquele benefício ou aquele ônus, depende da situação. Se o indivíduo estiver preso e receber o monitoramento eletrônico, vai ser um benefício. Mas se ele estiver livre e receber aquela tornozeleira, será um ônus. Então, por ato motivado, nos casos de autorização de saída. Aquela autorização que acontece para que ele possa visitar os familiares por 7 dias, 5 vezes ao ano, então aquilo poderá então, nesses casos, ser concedida a tornozeleira. E ainda no caso da prisão domiciliar, o indivíduo está em prisão domiciliar, pode também ser utilizado a tornozeleira, desde que motivado. E quando julgar necessário, imagine um indivíduo que está à disposição da justiça e ele tem boas condições financeiras e há um risco dele sair do país. O juiz não quer determinar a prisão preventiva, então determina apenas o monitoramento eletrônico. É um dos casos que quando ele julgar necessário. Então, tranquilo. Parágrafo único. O usuário do monitoramento eletrônico que estiver cumprindo pena em regime aberto, no caso do albergado, quando determinar o juiz de execução, deverá recolher-se ao local estabelecido na decisão durante o período noturno e dias de folga. Imagine um albergado que estiver sendo, além do albergue, estiver sendo monitorado eletronicamente com a tornozeleira eletrônica, ele deve recolher-se nos finais de semana e feriados ao albergue e ainda no período noturno. Durante o dia, ele estará sendo monitorado pela equipe de monitoramento através do sinal que será emitido eletronicamente. Artigo 156b. São deveres do sentenciado submetido ao monitoramento eletrônico, além dos cuidados a serem adotados com o equipamento. Então, primeiro, ele deve tomar cuidado, ele deve ter cuidado com o equipamento. E, além disso, ele deve, obrigatoriamente, são deveres, receber visita do servidor responsável pelo monitoramento, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações. O indivíduo que está sendo monitorado, ele tem a obrigação de receber o funcionário responsável. Foi observado um defeito, o funcionário vai até a residência daquele indivíduo que está sendo monitorado, ele tem o dever de recebê-lo, de responder os contatos e cumprir todas as orientações, como, por exemplo, um exemplo, não está na lei, mas só para vocês terem uma ideia. Ele é orientado a não entrar em piscinas com aquela tornozeleira. Então ele deve
obedecer essas orientações. 2. Abster-se de remover, violar, modificar ou danificar o equipamento de monitoramento eletrônico. Se ele remove, viola, danifica, ele também será punido, vai sofrer sanção por causa disso. Ele deve abster, ele não pode fazer isso. Ainda o 3. Informar de imediato as falhas no equipamento ao órgão ou entidade responsável ao monitoramento eletrônico. Ele percebeu que há uma falha, que há defeito, ele deve comunicar àquela unidade prisional que está monitorando ou qualquer outra instituição que o estiver monitorando. Continuando, 156C. O descumprimento dos deveres de que trata o artigo 156B poderá acarretar a critério do juiz de execução, ouvidos sempre o Ministério Público e a defesa daquele preso, 1. A regressão de regime, 2. A revogação da autorização de saída, da permissão de saída ou da saída temporária. São vários, vamos comentar sobre cada um deles. Então, o indivíduo ele descumpre aqueles deveres que nós vimos aqui no artigo 156B. Nós vimos aqui no 156B que ele deve cumprir essas orientações: receber visita, abster-se de violar, modificar ou danificar e informar as falhas. Ele não cumpriu, o que pode acontecer? Ele pode ter o regime regredido. Ele está no aberto, ele pode ir para o semiaberto ou fechado. E o segundo, revogação da autorização de saída. Ele pode perder o benefício de sair naquelas 7 vezes ao ano. Ele pode perder e ainda ou da permissão de saída, aquela saída com escolta, ou da saída temporária. Então todos esses ele pode perder esses benefícios. Pessoal, um detalhe que eu gostaria de comentar, só abrir um parênteses aqui. Nós temos autorização de saída, permissão de saída ou saída temporária. Se você ler a lei de execução penal, você vai ver que saída temporária é o mesmo conceito da autorização de saída aqui da norma de execução penal, Lei 11.404. Então, como que a gente vai entender isso? Lá na lei de execução penal, a permissão de saída é a mesma que nós temos aqui. É a saída temporária lá, a permissão de saída é aquela com escolta. Aqui nós temos a autorização de saída, que é um gênero, e ela fala aqui, aquela saída de 7 dias na norma de execução penal, aquela saída sem vigilância, é simplesmente autorização de saída. Agora, a lei de execução penal, ela traz a saída temporária, que é essa mesma de 7 dias. Então, na lei de execução penal, não fala de autorização de saída, fala de saída temporária. Na lei de execução penal, saída temporária de 7 dias. Aqui, autorização de saída. Só que a autorização de saída aqui na norma de execução penal, ela é um gênero, na qual está incluída a permissão de saída e a autorização propriamente dita. Então entenda para a prova autorização de saída e saída temporária como a mesma coisa, aquela de 7 dias sem vigilância. Nós vimos esses dois, mas ainda há outros. O descumprimento pode ser revogado, então esses benefícios, além da revogação da suspensão condicional da pena, o SUSI penal, então pode ser revogado se o indivíduo está sob suspensão condicional da pena. Ele foi até o juiz disse, a sua pena é para prisão, mas eu vou suspender essa prisão condicionalmente e se você cumprir essas condições, você não vai na cadeia. Ele vai e viola o monitoramento eletrônico, então pode ser revogado esse SUSI, ele vai ser preso. 4. Revogação do livramento condicional. Ele está em liberdade condicional, quebra, danifica o monitoramento eletrônico ou não recebe obrigatoriamente o servidor responsável, então benefício revogado. 5. Conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Ele estava com uma pena restritiva de direitos, como, por exemplo, o direito de dirigir ou o direito de exercer certa profissão. Ainda, então será
vai ser convertida essa pena restritiva de direitos em prisão, pena privativa de liberdade. 6. Revogação da prisão domiciliar. Ele não se ficará mais em casa, mas no estabelecimento penal. E ainda, no caso de, por exemplo, ele tentou danificar aquele aparelho eletrônico, mas desistiu, então apenas uma advertência escrita, ou no caso, outro caso qualquer de uma falta mais leve, apenas uma advertência escrita. No próximo vídeo, pessoal, nós terminaremos o assunto monitoramento eletrônico a partir do artigo 156D. Muito obrigado e até a próxima.